Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é o obreiro Leandro. Venho aqui trazer uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Hoje deu para os irmãos perceber e hoje estou aqui no monte para a glória e honra do Senhor. E eu sempre tenho pedido a Deus para que eu pudesse trazer uma palavra para o teu coração daqui de cima, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não faço nada para que seja exaltado o meu nome, mas tudo seja para a glória, a honra, louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que se encontra em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler do 12 até o 23. Eu quero que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus e você veja o que Deus tem falado conosco nesses últimos tempos a respeito de correção. Ali no fundo ali, vocês veem ali, tem um pessoal fazendo um culto ali, glória a Deus. O que Deus tem falado conosco, irmãos. Deus tem trago correção para nós, para o teu povo, para a igreja, e muitos não têm acreditado. Deus tem usado os teus profetas, os teus servos, para assim repreender as obras más dos homens, para corrigir, trazer uma correção, para trazer uma correção para as obras más dos homens, para que os homens venham se converter ao Senhor, mas o povo não tem acreditado, o povo não está dando importância com isso, e Deus, irmãos, Deus não está se agradando de muitas coisas que vêm acontecendo em meio à nação, dos políticos, deputados, dos líderes ministeriais, empresários, dos povos, irmãos, todos, entendeu? Se Deus começar a passar na peneira, muitas coisas vão passar, entendeu? Poucas coisas vão passar e muitas vão ficar na peneira. Já viu quando você trabalha aí numa obra e tem que peneirar uma areia? Já viu o tanto de pedra que fica em cima? Já viu o tanto de pedra, de cascalho, de coisas que às vezes não prestam? Pode até usar lá num entulho, né, para fazer alguma coisa, mas geralmente joga fora. Quantas coisas, né, que não prestam ficam na peneira? E se Deus começar a passar na peneira, irmãos, muitas coisas vão ficar. Muitas coisas vão ficar. E sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Sabe o que eu quero dizer para nós hoje, para a nação, para o mundo, para os povos? É que Deus está dando a oportunidade para que nós venhamos nos arrepender. Deus está nos dando a oportunidade, mas muitas pessoas não estão se preocupando com isso. Eu falei há pouco tempo com a minha esposa que esta pandemia aí, tudo tem permissão de Deus. Tudo tem permissão de Deus, entendeu? Tudo tem permissão de Deus. Às vezes, irmãos, você pode achar que não, mas as coisas maus têm permissão de Deus. Por quê? Porque os homens são maus. Os homens, ele cava a própria sepultura. O homem, quando eu digo homem, seja todos, tá? O homem, o jovem, seja a criança, seja todos, tá? Os idosos, seja mulher, entendeu? O homem, ele cava a própria sepultura. A Bíblia ensina que aquilo que você planta, você vai colher. E isso já é um ditado que todo mundo conhece. Aqui se planta, aqui se colhe. E nós estamos colhendo aquilo que plantamos, as coisas más. Começou lá no Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, e veio passando, até chegar em Jesus Cristo. Deus deu a vida do Filho dele, entregou o Filho dele, para que morresse por nós naquela cruz, para que desse a vida dele em amor por nós, para que nós venhamos nos converter. Mas, infelizmente, o povo ainda se encontra na rebeldia com Deus. Eu falei com minha esposa que o que Deus estava permitindo que viesse era para que o povo viesse se arrepender. E o seguinte, aquele que se arrependesse estava na graça de Deus. Aquele que se arrependesse estava debaixo da proteção de Deus. Aquele que se arrependesse estaria debaixo de uma cobertura espiritual de Deus. Mas aquele que não se arrependesse, a pandemia vai acabar, irmãos. A pandemia vai acabar. O problema, sabe o que é?
é que os jornais, seja ele Globo, seja ele SBT, seja ele o que for, se você pegar um super, entendeu? Tudo fala. Mas eu não estou aqui defendendo nada, não vim do evangelho para defender nada, entendeu? Eu defendo o evangelho de Cristo Jesus, que nós devemos ser isso, defender o evangelho de Cristo das heresias que tem, porque Deus nos usa, mas Deus me permitia, só até onde eu posso ir, que Deus me permite falar também, amém? Então todos os jornais que você vê, tem esse alarmante de que o vírus está assim, que está matando assim. Irmãos, eu não estou dizendo que não mata, mas eu estou dizendo aqui que as pessoas estão também trazendo um alarme muito grande, e isso está causando pavor nas pessoas, isso está causando que as pessoas comecem a ter tanto medo, tantas pessoas em depressão. Por quê? Porque as pessoas perderam o emprego, muitos casais estão se separando, muitos casais estão brigando, muitas famílias, em vez de unir, estão brigando, muitos divórcios, entendeu? Muita violência doméstica de homens com mulheres, mulheres com homens, assassinatos, estupros, isso tudo acontece, irmãos, isso tudo acontece, e Deus quer que nós venhamos nos arrepender. Então, irmãos, aquele que não se arrepender, eu falei com a minha esposa que aquele que não se arrepender vai passar no estreito, vai passar, mas não é a porta estreita de Jesus, que é Jesus Cristo, vai passar no estreito que vai sofrer. Por que, irmão Leandro, você fala isso? Porque eu falei com a minha esposa que quando acabasse essa pandemia, Deus ia começar a separar os seus, entendeu, irmãos? Deus já tem recolhido alguns dos seus, infelizmente por uma morte trágica a respeito desta enfermidade, mas graças àquele que estiver em Cristo Jesus, aquele que estiver morrendo em Cristo Jesus, igual essa cantora gospel que morreu, está com Cristo Jesus, e aquele que não estiver morrendo com Cristo Jesus, aquele que viveu a vida pecando, viveu a vida fazendo errado, como está agora. O problema não é morrer, o problema é acordar. Aonde vai acordar? Ah, você não entendeu? Existe dois acordar, um no céu e um no inferno. E aí? É dessa forma, porque a Bíblia não dá outro estado, não dá outro país, não dá uma outra parada para se arrepender. Não, morreu ou é inferno ou é o céu, não existe outro. Então, dá glória a Deus para aquele que morre em Cristo Jesus, que vai acordar no céu. Mas aquele que morre sem Cristo Jesus, mesmo aqueles que dizem que são cristãos, mas vivem no pecado do mundo, mesmo aqueles que são cristãos, mas não perdoa, aqueles que guardam mágoa no coração, porque isso tudo, irmãos, isso tudo é Bíblia. É Bíblia. Se a Bíblia ela não nos ensina, então Deus não existe. Você está entendendo? Se a Bíblia ela não nos ensina, se a Bíblia não é nosso manual de vida... Opa, o celular caiu aqui. Mas se a Bíblia não nos ensina, a Bíblia é nosso manual de vida, então Deus não existe. Mas como Deus existe, a Bíblia é nosso manual de vida. E eu falei com a minha esposa ali que o povo ia depois, eu queria ver depois, se o povo ia se arrepender. Mas muitos ministérios já estão se corrompendo com o pecado. Muitos líderes já estão voltando àquelas práticas do antigo, que antes da pandemia. Os cultos das prosperidades, as campanhas miraculosas, as águas ungidas que matam até coronavírus, as coisas aí, os feijões que matam até o coronavírus, né? Então o que acontece, irmãos? Deus, muita coisa, eu vou falar com você que Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus quer um evangelho, irmão, um evangelho que Ele nos deu este evangelho. O evangelho da paz, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho da compaixão, o evangelho do temor, o evangelho do tremor, o evangelho do arrependimento. Há pouco tempo passado, o povo se juntou a fazer um jejum e oração para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus pudesse parar a pandemia. Mas o engraçado é que de lá para cá mais gente morreram. Por que Deus não parou, irmãos? Já parou para pensar? Eu não fiz. Por que você não fez, Leandro? Porque eu não vou contra a palavra do Senhor.
Porque muitos líderes pregaram Mateus 24, dizendo que as pestes viriam, o fim dos tempos, o princípio das dores, mas aí entrou no jejum. Peraí, eu prego uma coisa e depois eu faço contra a palavra do Senhor? Errado, errado. Para você que é líder, que está escutando, você fez, irmão, você fez errado. É a verdade, você fez errado. O que nós devemos orar, irmãos, o que o Brasil está precisando não é prosperidade, igual tem aí as pessoas dizendo que o Brasil vai ser próspero, que quando acabar isso o Brasil vai ser próspero. Irmãos, o Brasil, ele pode até voltar ao normal, mas vai demorar muito tempo a voltar ao normal. Vai demorar muito tempo, entendeu? Vai demorar, porque isso aí, ele causou um impacto muito grande na saúde, na economia, entendeu? Medo no povo. O povo, irmãos, não está acostumado com isso. Isso é uma novidade para o povo. Então, irmãos, não vai ser desta forma que o povo está pensando, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o que nós devemos orar então, irmão Leandro? Como é que nós devemos fazer para agradar ao Senhor? Arrependimento. Quer fazer um jejum? Vamos juntar no jejum a nação brasileira? Vamos juntar num jejum? Oração e jejum? Arrependimento. Arrependimento. Você está entendendo? A Bíblia nos ensina que Samuel falou com Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E muitos líderes conhecem isso. Muitos líderes têm pregado para os irmãos e têm feito os irmãos fazer jejum que vai contra a palavra de Deus. E os irmãos, em vez de ler Bíblia, não querem ler Bíblia, querem apenas acreditar em tudo que o homem fala. Ah não, porque está de terno e gravata é homem de Deus. Ah não, porque está de saião e coque é mulher de Deus. Irmãos, devemos tomar cuidado com isso. Provai todo o Espírito, a Bíblia nos ensina, provai todo o Espírito. Eu não estou aqui para afrontar alguém, não estou aqui para falar mal de alguém, não. Mas estou aqui para falar o que é verdade, o que a Bíblia nos ensina. Ou a Bíblia nos ensina, como eu disse, ou a Bíblia nos ensina a verdade, ou Deus não existe. Se a Bíblia diz uma coisa e nós fazemos outras, não é a Bíblia que está errada, somos nós que estamos errados. Quem vai contra Deus somos nós. Não é a Bíblia que vai contra Deus. A Bíblia não contradiz ela não. A Bíblia não vai contra ela, porque ela é a palavra de Deus. Então devemos entender, irmão, porque se não tiver na Bíblia falsas profecias, falsas revelações, se não existir na Bíblia, irmão, não veio de Deus. Não veio de Deus. Então, irmão, se vamos fazer um jejum, de propósito, jejum e oração, pode me chamar no Zap aí que eu vou fazer, pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar lá no YouTube, entendeu? Eu vou deixar o link aí embaixo, pode me chamar que eu faço. Um jejum de arrependimento. Arrependimento. Leia lá, Jonas capítulo 4, lê lá o que Jonas fez, capítulo 3. Jonas correu de Deus. Não queria fazer aquilo que agradava a Deus, o que Deus mandou, ir e pregar em Nínive. Ele não quis. Mas até que então ele foi engolido por uma baleia, Deus permitindo todas as coisas. Jonas querendo esconder. Você lembra de Adão e Eva, que quando eles comeram do fruto lá, e eles pegaram e começaram a enxergar entre o bem e o mal, eles começaram a ver eles nus. Aí o que eles fizeram? Eles tentaram esconder de Deus. Pegaram folhas e tamparam a sua nudez. E Deus perguntou para eles onde eles estavam escondidos. Ah, Deus não sabia, Deus sabe de tudo. Tudo e nada está oculto aos olhos do Senhor. O mundo está nas palmas da mão do Senhor. Nós estamos diante dos olhos do Senhor. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Então é dessa forma. Então quer fazer um jejum? Vamos fazer um jejum de arrependimento, para que Deus traga um arrependimento. Então Jonas foi ali e pregou, até que ele orou dentro da barriga da baleia e o que ele fez? Então beleza, Senhor, vou lá para Nínive, vou pregar lá. Jonas entrou para Nínive, entrou e foi pregando. No entanto que o povo veio se arrepender, que até o rei se converteu, se arrependeu, até o rei.
Muitos têm feito jejum aí, eu tenho visto pastores nas lives, pastores aí nas redes sociais falando que falou com o Bolsonaro, poder ele pegar, e não estou aqui para criticar alguém, nem defender ninguém, tá? Não estou aqui, estou apenas pregando o evangelho da graça, amém? Então o que acontece? Falaram para Bolsonaro pegar e fazer um jejum. E ele, se muito não perceberam, ele tipo com cara de deboche falando para fazer um jejum. Irmãos, jejum sem arrependimento é regime. Jejum sem arrependimento é regime. Regime sem um propósito é regime. Mas o propósito que nós devemos ter, por isso que eu estou falando para vocês meditar em Joel capítulo 3, por quê? Porque a palavra do Senhor que Jonas pregou, Jonas pregou, chegou até o rei. O que o rei fez, irmãos? O que o rei fez? Ele foi lá e pegou e colocou todos de pano de saco e de jejum. Isso incluiu animais também. Oh, glória! Isso incluiu o tanto que caiu temor no coração do rei. Que o rei fez o quê? Ele apregoou um jejum em arrependimento. Arrependimento. Lê lá, Jonas capítulo 3, você vai entender. E aí o que o povo fez? Se arrependeu. No final de Jonas você vai entender lá que Deus reteve a ira dele. Deus reteve a ira dele. O que eu quero dizer para você, irmãos? Não adianta fazer jejum se não arrepender. Não adianta orar se não arrepender. Não adianta querer profetizar, abençoar as pessoas se não arrepender. Não adianta, não vai adiantar. Quer fazer um propósito de jejum e oração pela nação? Arrependimento, arrependimento. Se não arrepender, irmãos, Deus não vai trabalhar. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus quiser continuar com essa pandemia até 2050... Não estou falando que Jesus vai voltar depois de 2050 ou antes não, porque quem sabe é só eles. É só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Muitos dizem assim, não, mas Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus não sabe nem a hora que ele vai voltar. Isso quando ele era homem, hoje ele é Deus, hoje ele está do lado de Deus. Será que Deus oculta para ele ainda? Será que Deus ainda esconde as coisas dele? Não. Ele não sabia a hora de vir, porque ele era filho do homem, ele estava na terra, ele era homem, mas agora ele está à destra de Deus e ele sabe sim o momento que vai voltar. No entanto que ele tem voltado para muitas pessoas, como eu disse, aquele que morre em Cristo Jesus está no lucro, porque acordará no céu, amém? Então, irmãos, quando você lê lá, você vai ver que que o povo se arrependeu, irmão. O povo se arrependeu, então devemos se arrepender, irmãos. Devemos se arrepender dos pecados, devemos sair da prostituição, devemos sair das bebedices, devemos sair da pornografia, devemos sair da prostituição, devemos sair da masturbação, devemos sair, irmãos, das intrigas, da contenda, da discórdia, irmãos, em nome de Jesus. Devemos sair das heresias, devemos sair, irmãos, dessas coisas profanas que desagradam a Deus. Devemos sair dessas coisas, irmãos, que Deus não tem se agradado nada. Deus não tem se agradado nada. Entendeu? Então é isso, devemos nos arrepender. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então quando Deus está agindo, irmão, se Deus está agindo nessa pandemia, se Ele está permitindo, agindo Deus, quem impedirá? O nosso jejum vai impedir? Sem arrependimento? Só o sangue de Jesus para ter poder. Só o sangue de Jesus para ter poder. Entendeu? Porque é só a misericórdia de Deus. Porque não existe isso, irmão. Lê lá Jonas capítulo 3, você vai entender o que eu estou falando. Arrependimento, irmão. Arrependimento. Tem que ter arrependimento. Se não houver arrependimento, meu irmão, Deus não vai trabalhar. Agora, quando há arrependimento, Deus retém a ira dele. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa eu explicar para vocês uma coisa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que às vezes não agrada a nós, às vezes vamos por uma enfermidade, um falecimento, entendeu? Uma porta de emprego fecha. Deus trata Deus trata as pessoas sim, tá? Deus trata, Deus molda, Deus lapida, tudo para ser da forma dele. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Amém? Então o que acontece?
O povo tem que se arrepender. E quando o povo não se arrepende, irmão, a ira de Deus não é retida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todos os povos se convertam. A vontade de Deus é que todos nós nos entregamos a Ele. A vontade de Deus é que todos nós venhamos fazer aquilo que agrada a Ele. Jesus Cristo, Ele veio e Ele fez a vontade do Pai. Ele seja a vontade do Pai. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus, na terra ou no céu. Não é assim que oramos? Então não sabemos orar, né? Então temos que aprender a orar. Então, irmãos, o que acontece? Arrependimento. Porque Deus retém a ira dele. Olha lá em Jonas, vou falar de novo, lê em Jonas, você vai entender. Deus retém o arrependimento, Deus retém a ira dele, sim. Retém, sim. Porque a vontade de Deus é que todos se arrependam. Mas se o povo não se arrepender, a ira de Deus desce. A ira de Deus desce. Deus ia acabar com Nínive. Deus ia acabar com aquela nação. Deus ia destruir os povos de Nínive. Todos. Deus ia destruir, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Deus fez, Deus ia fazer. Mas quando Jonas pregou a palavra e quando o povo se arrependeu, quando o povo entrou num propósito de jejum e oração, vestido de pano de saco, cinza sobre as cabeças, isso é forma de arrependimento, isso é forma de se humilhar perante o Senhor. Então o povo se arrependeu. O que acontece? Deus reteve a ira dele, porque Deus queria acabar com a cidade, irmão? Não, Deus não quer acabar com nada. Deus não quer acabar com o Brasil, Deus não quer acabar com o mundo. É a profecia de Deus que aconteça, mas Deus disse que todos possam morar no céu. Mas Deus disse que nós venhamos nos arrepender. Então tem que arrepender, irmão. Tem propósito de jejum e oração. Vamos fazer sim um propósito de jejum e oração, mas arrependimento. Não é propósito de jejum e oração para Deus prosperar. Não é propósito de jejum e oração para que Deus para que Deus para a pandemia. Sabe por que nós queremos que Deus para a pandemia? Sabe por que nós queremos? Vou dizer, aqueles que gostam de ir para o shopping, passear, para ver roupas, para tomar seu shopping, para curtir um cinema, não estão podendo sair. Já estão enfadados, já estão cansados de ficar dentro de casa. Aqueles que gostam de sair para as ruas, de sair para ir para os cantos, eles também estão cansados. Pessoas estão com medo de pegar o coronavírus. Então por que, irmão Leandro, que nós queremos que o coronavírus passe, que o coronavírus acabe, que Deus acabe com esse coronavírus? Ah, irmão, é porque eu não quero que ele chegue na minha casa. É verdade, é verdade. Irmãos, nós temos medo sim, mas nós não devemos preocupar com aquilo que Deus, Ele toma conta. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Propósito de jejum e de oração com arrependimento. Com arrependimento. Provérbios capítulo 12, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se devem guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. A ira tem entrado no coração do povo, o rancor, a mágoa. Irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão. Olha o que está acontecendo no mundo. O racismo, pessoas negras morrendo, aquele homem ali ajoelhado em cima do pescoço daquele rapaz ali, George Floyd, entendeu, irmãos? Então essa criança agora há poucos dias não vamos assim levar tão assim, falar foi culpa, que a gente não deve ficar culpando ninguém, mas todo mundo sabe o que está fazendo. Não é direito nosso julgar, mas, irmãos, é direito nosso pegar e começarmos a nos arrepender ao Senhor. Entendeu? É começar a pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados. Começar a pedir perdão a Deus, porque Deus não tem se agradado do que tem acontecido no mundo não, irmãos. Deus não tem se agradado não, Deus não tem se agradado dos cultos que estão tendo nos ministérios não, irmão. Deus não tem se agradado isso não, orações que não passam do teto,
Orações que não passam do teto, irmãos. Irmão, tenha mais temor ao Senhor. Tenha mais temor ao Senhor. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Leia em Apocalipse as 7 cartas, as 7 igrejas. Voltem ao primeiro amor. Nós devemos voltar, irmãos. Quando nós começamos na presença do Senhor, nós começamos jejuando, orando, pedindo perdão a Deus e vamos naquele fervor, aí depois vai se relaxando, vai se relaxando, vai se relaxando. Ah não, irmão, mas é porque é pesado, a luta é grande. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a luta vai ser até a volta de Cristo Jesus. Nós não vamos ter luta mais, só aquele que morar no céu. Aquele que morar no céu não vai ter luta mais. A Bíblia ensina que lá no céu Deus enxugará nossas lágrimas, lá não haverá rancor, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá esse sol escaldante, porque a luz que brilhará lá é a luz do Senhor. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo, dê um glória a Deus aí para que teu coração seja quebrantado. Se você tem algo no teu coração, se você tem rancor no teu coração, perdoa, irmão. Começa a pedir perdão em oração. Ah, o fulano, eu tenho raiva do fulano, eu tenho rancor do fulano, eu não quero nem saber do fulano, não quero nem ver o fulano. Irmãos, começa a orar. Fala, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão pela vida do irmão, eu perdoo o irmão, eu recebo o perdão do irmão. Vai orando, irmãos, até não chegar o momento que você não vai se preocupar com isso mais. Você vai chegar nessa pessoa e vai pedir perdão. Para com isso, irmãos. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Do coração procede a fonte da vida. Guarde o teu coração, porque o coração da gente, irmão, tem que estar nas mãos do Senhor. Deus, irmão, o verdadeiro altar de Deus, o verdadeiro altar de Deus nesta terra é o nosso coração, irmãos. Não é esses púlpitos de madeira que o povo não tem temor, não tem tremor diante de cima dele, não. E se diz que é altar, começa a olhar na Bíblia, irmão. Altar na Bíblia era altar de sacrifício. Altar na Bíblia é altar de sacrifício. Desde a época começa a ver lá, desde a época de Abraão. Começa a ver os altares que teve, foi altares de sacrifício. Quando Deus mandou Moisés fazer a tenda da congregação, fazer a tenda, o que foi os altares? Altares para sacrifício. Os púlpitos hoje virou púlpito para palhaçada. O povo ficar pulando, ficar lá dançando lá em cima, como tivesse fazendo palhaçada para alegrar o povo. Nós não estamos aqui, irmãos, para alegrar o povo no evangelho, não. Nós estamos aqui para perverter o evangelho, não. Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para falar a verdade, assim como João Batista foi. Se dizemos que somos profetas, se batemos no peito, falamos que somos uma nação escolhida por Deus, se falamos que somos homens e mulheres de Deus, pregue o arrependimento, pregue a verdade. Pare de pregar essas heresias, pare de pregar essas porcarias, me perdoe da palavra, para de pregar isso, essas falsas revelações, que Deus mandou te falar que está te dando a chave de carro, que Deus te mandou te falar que está te dando a chave de casa. Irmão, Deus não precisa falar isso não, Deus entrega a hora que Ele quiser, Deus não precisa falar isso não. O que Deus manda falar é que se arrependam. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Jesus está às portas. Eu falei com o irmão esses dias que Jesus, ele está com a mão na maçaneta e ele já virou meia maçaneta. Só falta a outra metade da maçaneta, e quando ele virar essa outra metade, todos vão ver aí, ó, pessoas vão sumir. Às vezes você vai estar deitado, como diz a palavra, aquele que estiver 2 no campo, um subirá, o outro ficará. Aqueles que estiver 2 deitados junto, um subirá. Às vezes você vai procurar sua esposa, você que é marido, você vê sua esposa ir para a igreja e você não vai. Você, quando procurar sua esposa subiu e você ficou. Você é esposa que seu marido vai para a igreja e você não vai. Quando o seu marido sumir, você vai achar que ele saiu para a rua para vagabundar? Não, ele já está lá com Deus e você está aí na terra. Você vai continuar na terra. Por quê? Porque são pessoas que não agradam a Deus. São pessoas que querem pregar a prosperidade, heresias.
É assim que é a verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deixa seu comentário lá no YouTube, no Instagram. Deixa seu comentário. Deixa aí seu pedido de oração. Vamos unir o povo de Deus. Vamos unir em oração, em jejum, em propósito, em arrependimento. Em arrependimento. Quando aquele povo lá do Pentecoste, eles esteve reunidos fazendo o quê? Em oração, mas ali tinha arrependimento, porque o Espírito Santo habita em corpos que têm arrependimento, em coração que tem arrependimento. O Espírito Santo já fugiu de muitas pessoas, assim como fez com Sansão. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo já não está nela mais, ela nem percebeu. Ah, irmão, mas só que ela ainda tem revelação. A Bíblia nos ensina que os dons de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Deus não retira os dons. Deus não retira os dons de ninguém. Se Ele deu, assim será. Sabe por quê, irmãos? É para nós percebermos que nós somos dependentes de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus, e que todos sejam abençoados para a glória e honra de Deus. Arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fica com Deus, um abraço do obreiro Leandro, e Jesus os abençoe, e que Deus converta nossos corações em nome de Jesus. Um abraço!